Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Do verso 1 ao verso 14. Enquanto os irmãos terminam de abrir, vamos buscar a Deus mais uma vez em oração, para que Ele possa nos dirigir e abrir o nosso entendimento naquilo que Deus tem a falar. Pai, na Tua presença ainda, ó Pai, queremos adorar ao Senhor, o Deus dos céus e da terra, o Criador, o Todo-Poderoso. Queremos louvar o Teu santo nome, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito até aqui em nosso meio e pela Sua presença em nosso meio, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado a Deus por esse tempo de adoração, de glória ao Senhor, de louvor, mas nesse momento clamamos ao Teu Espírito, que o Senhor, ó Pai, abra o nosso entendimento e os nossos olhos, para entender o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Que cada vida, ó Pai, possa ouvir da parte do Senhor e o Teu Espírito possa trabalhar no coração de forma particular, com liberdade que o Senhor tem nesse local, porque nesse local, ó Pai, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem reina, como nós cantamos aqui, porque o Senhor é Rei. Então, ó Deus, que o Senhor direcione todas as coisas e apenas me use como instrumento nas Tuas mãos. Que eu seja um instrumento do Senhor nesse momento, a transmitir a Tua palavra, e que em tudo o Teu nome seja engrandecido. Nós agradecemos, clamamos e o louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao verso 14, o capítulo todo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Pela leitura da palavra de Deus, amados, a forma como nós enxergamos o mundo dita a nossa maneira de viver. Aquilo que cada pessoa é, como ela age, o que ela defende, são resultado da visão que nós temos do mundo em que nós estamos
inseridos. A cosmovisão de cada um, como nós enxergamos a vida, fará com que a gente viva da maneira que nós vivemos. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 11, verso 34 ao verso 36, nos diz e nos fala sobre isso. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Em outras palavras, aquilo que você enxerga, a visão que você tem do mundo, aquilo que você observa e contempla, vai moldar a sua maneira de viver. Um teólogo chamado Norman Geisler, quando ele diz e escreveu, a visão de mundo é a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Então, a visão que se tem do mundo é a maneira que nós enxergamos as questões da vida dia a dia. Prestem atenção comigo, os líderes políticos olham para todos os lados e veem apenas interesses, alianças e poderes. Os intelectuais, eles olham de formas teóricas e criam filosofias. Os empreendedores olham para tudo e acham uma oportunidade para conquistar coisas, ganhar, fazer negócios em todas essas coisas. Pastores, tudo que ele vê na vida, ele aproveita aquilo para poder usar numa mensagem, numa exposição da palavra de Deus. Cineastas, ele vê a vida como se pudessem desenhar um filme, um desenho, algo para entreter as pessoas. Então, como nós vivemos, da maneira que nós enxergamos a existência e as coisas pré-estabelecidas em nossa mente, vai moldar a maneira que nós vivemos dia após dia. Agora, que tipo de olhar se deve colocar sobre o ser humano? Entenda, dependendo como nós vemos a vida do homem, vai determinar aquilo que nós olhamos para nós e para as pessoas em nossa volta. O livro de Apocalipse não é um livro de trazer terror, mas de esperança. Ele não vem para perturbar a nossa alma por aquelas coisas do futuro, mas para cuidar do nosso coração e pontuar a maneira que nós enxergamos a vida e a revelação de Deus. O Apocalipse é para isso, para a gente enxergar com os olhos reais daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem valor, para que a nossa vida seja moldada por aquilo que nós estamos vendo. E Apocalipse vai nos ensinar tudo isso. O engraçado é que a vida que nós temos hoje nesse mundo, por causa do pecado que entrou na humanidade, através de Adão, vivemos um período e um mundo caótico, penoso, trabalhoso, principalmente por aqueles que vivem querendo viver a verdade da palavra de Deus. Aqueles que querem seguir a verdade de Jesus, das Escrituras, têm uma vida mais atribulada. O próprio João, que escreve o livro de Apocalipse, nos fala isso. No capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino. Olha que interessante. Todos que vivem no mundo caótico, no mundo de pecado, no mundo governado pelo príncipe desse mundo, conhecido como Satanás, têm vidas trabalhosas, dificultosas, tribuladas. Deus, maravilhoso, na sua graça e no seu amor, sempre abre uma porta para nos conduzir a um consolo. É quando ele se revela de forma majestosa, de forma gloriosa, é que nós conseguimos contemplar o que realmente significa o sentido da vida. Nosso consolo é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele vive em nosso meio, ele vive entre nós, buscando salvar o que se havia perdido, e essa é a razão pelo qual ainda não foi destruída toda essa terra malvada, toda essa terra caótica. Por que ainda não acabou toda essa guerra? Por que não acabou todo o pecado no mundo? Por que tudo não foi destruído? Porque Deus ainda quer salvar vidas. Deus tem a graça, misericórdia, ainda neste mundo, aguardando que pessoas se arrependam e moldem a sua mentalidade e possam viver a vida com o sentido a qual é dado pela revelação da palavra de Deus. Quando nós descobrimos que até a igreja de Jesus
falta amor, falta fervor, falta santidade, sinceridade. Até a própria igreja tranca Jesus do lado de fora, nós vemos isso na igreja de Laodiceia. Mas Jesus ainda abre uma porta de esperança, permitindo pela sua graça, nós vivermos uma vida com Ele. Então, mesmo que a gente viva uma vida diferente, com uma perspectiva diferente, Deus ainda tem amado o ser humano. Por isso que Ele ainda não destruiu todo esse caos que nós vivemos nesse mundo. Concluímos que o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus hoje é o fato de ainda nós não sermos consumidos por causa do pecado desse mundo. E por causa do pecado que nós temos. Que nós somos pecadores. Graças a Deus que nem tudo está perdido. Graças a Deus. O próprio Deus nos escreve em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se nós fechamos as portas para Deus, se deixamos o nosso coração endurecido para Deus, Ele ainda abre portas de uma nova esperança, Ele escancara oportunidades, convidando eu e você para entrarmos por essa porta e depositarmos o nosso coração e vermos com os próprios olhos, através da palavra, aquilo que Ele tem para revelar todas as coisas para nós, através do livro de Apocalipse. Diante de tudo isso, diante desse mundo caótico e com tanta maldade na terra, com tantas... Nós vemos filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, e tantas coisas que acontecem nos telejornais que nós vemos. Não é errado nós vermos pessoas falando... Aonde existe Deus? Pessoas começam a questionar, porque eles só têm visto com os seus olhos a perspectiva do caos. Eles estão olhando com os olhos apenas coisas ruins que acontecem na terra. Por isso pessoas creem que não existem um ser soberano, um Deus todo-poderoso. Mas, meus amados, capítulo 4 de Apocalipse nos revela que existe um trono nos céus. E tem alguém sentado lá dominando todo o mundo, toda a criação. E esse é o próprio Deus. Então Apocalipse vem revelar isso para nós. Apocalipse vem trazer para nós uma perspectiva e um olhar diferente de vida. Enquanto as pessoas ficam olhando para o caos, Apocalipse vai nos mostrar, levar os nossos olhos para o céu. Porque lá nós vamos enxergar o Deus Todo-Poderoso sentado no trono, governando, tendo domínio sobre todas as coisas. Nós cantamos aqui, o teu é o domínio, o poder e a glória. Nós cantamos aqui. Então, para nós enxergarmos isso que nós cantamos, Apocalipse nos revela, de forma clara, objetiva, que existe um Deus sentado no trono, no centro do universo. Um Deus criador, um Deus todo-poderoso. E agora o capítulo 5 continua nessa história maravilhosa, de nos revelar, de forma tremenda, algo maravilhoso. Versículo 1. Existe um rolo da história. Versículo 1 nos fala, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados, e selado com 7 selos. Agora, que livro é esse? Que pergaminho é esse que está na mão direita daquele que está sentado no trono, na sala celestial dos céus? Um historiador chamado George Eldon Ladd nos informa que no mundo romano, e a gente tem que olhar o contexto de quando foi escrito a carta, quem dominava o mundo daquela época, existia um contexto romano. Informa que no mundo romano, para se dar validade em um documento, era costume aplicar 7 selos em um testamento escrito em um rolo de pergaminho. 7 pessoas conferiam a vontade de alguém, enrolavam aquele pergaminho, e cada uma das 7 pessoas selava aquele pergaminho e depois o amarrava, para dar confiabilidade, da veracidade daquele documento. Aquele documento era verdadeiro. Era necessário 7 pessoas para conferir todo o testamento, enrolar e selar. Então, o que representa aquele pergaminho na mão daquele que está sentado no trono, nos céus, nada mais é do que um testamento para nós. Um testamento para mim e para você.
É algo que Deus quer revelar a toda a humanidade. O rolo que está na mão direita de Deus representa que Ele governa todas as coisas. Que toda a história está nesse pergaminho. Que Ele quem controla através de planos e decretos eternos que Ele mesmo desenhou. Não importa o tamanho da força do mal. Não importa o quanto feroz seja Satanás, os poderes satânicos que perseguem o povo de Deus, nem o caos nesse mundo que nós estamos vendo aí fora. Não importa, pois a história ainda está nas mãos de Deus. O pergaminho representa isso. Pode estar caótico do jeito que nós estamos vendo. Pode as coisas até ficarem piores. Mas ainda a história está nas mãos de Deus, não fugiu do controle dele. O rolo, que estava na mão do próprio Deus, tinha coisas escritas por dentro e por fora. Apesar de não ser comum isso no Testamento, na época romana, alguns sim escreviam por dentro e por fora. Por dentro, registrava-se tudo que tinha para registrar. Do lado de fora é como se fosse um índice. Tópicos do que estava escrito por dentro. Uma apresentação nas costas antes de entrar realmente naquilo que está escrito no pergaminho. Isso significa que representa a plenitude do conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas, sabe tudo. Todos os seus planos que foram traçados, escritos e estão determinados. Em outras palavras, Deus não esquece nem deixa nada de fora na história da humanidade. É muito claro, irmãos. A história está na mão direita de Deus, não está nas mãos dos homens, não está nas garras de Satanás, ela está sob controle do Senhor, nos decretos do soberano Senhor sentado no trono. A história tem sentido, tem um final determinado. O ponto final da história da humanidade, quem vai dar o ponto final é o próprio Deus, porque é Ele quem controla os tempos, é Ele quem controla a história. Nada foi esquecido. Deus nunca será pego de surpresa em algum acontecimento. Além disso, a história só terá um fim quando os propósitos de Deus tiverem se cumprido ou ter sido totalmente alcançados. Somente quando a vontade de Deus tiver se cumprido, aí sim virá o fim. Então, na hora que os planos de Deus e os propósitos de Deus tiverem sido cumpridos na história da humanidade, aí sim virá o ponto final de toda a história. O fim do mundo, como todo mundo fala, o fim do mundo é tal data. E começam a colocar datas aí fora. Mas quem dá a data final e o ponto final na história da vida humana ou da história deste mundo é só o próprio Deus. Só Ele e mais ninguém. O rolo nas mãos do Deus poderoso sentado no trono é o símbolo da história. Agora, não só o símbolo da história está nas mãos, mas existe um dono da história. A visão do rolo na mão de Deus vem em seguida de um drama impressionante. Verso 2 ao verso 4, um anjo poderoso, o texto fala, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Não havia ninguém, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, para abrir esse livro. Nem sequer olhar para ele. Por que o anjo faz essa pergunta? Logo em seguida, João chora. Existe um silêncio no céu e João chora. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Amados, vimos que esse livro contém o desenrolar da história. É os planos de Deus escrito no rolo do pergaminho. Logo, o futuro da humanidade depende do que está escrito nesse rolo. O que vai acontecer? E agora? E agora, nesse mundo caótico que nós estamos, será que vai ter terceira guerra mundial? Será que a guerra entre Ucrânia e Rússia vai se tornar a terceira guerra mundial? Vocês viram a China, já pediram para os chineses saírem de Israel? E agora, o que vai acontecer? Tudo está no controle de Deus. O rolo contém o desenrolar da história. A humanidade, o decorrer da humanidade, está sob o domínio do Senhor. O rolo fechado significa que os planos de Deus permanecerão desconhecidos. A gente não sabe. Sabe o que vai acontecer? Alguém sabe o que vai acontecer? Vai ter a terceira guerra mundial? Alguém sabe me responder?
Não. Os planos de Deus vão permanecer desconhecidos, um mistério, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Não sei o que vai acontecer, mas eu creio que tudo está dentro do propósito de Deus. Abrir o livro, quebrando os selos, significa muito mais do que revelar o plano, mas cumprir aquilo que Deus desenhou. Não é apenas revelar os propósitos de Deus na história. Qual que é o propósito de Deus em toda a história? Mas é cumpri-lo, executar o plano de Deus. O que estava em jogo era a materialização, o cumprimento da vontade de Deus sobre a humanidade. Por isso a pergunta: quem é digno de abrir esse rolo? Quem é digno de abrir estes selos, esses 7 selos? Quem poderá fazer cumprir o plano de Deus na história? Quem vai cumprir os propósitos de Deus na humanidade toda? Ninguém foi achado digno. É impressionante essa parte. Ninguém foi achado digno. Não havia ninguém digno no céu, irmãos. Arcanjo Miguel, anjo Gabriel, serafins, querubins, pessoas remidas, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, Pedro, nem Maria, a mãe de Jesus, ninguém era digno de romper os selos desse livro. Ninguém no céu. Ninguém que foi achado digno. Olha que interessante. É de dignidade. Não é força, poder. Não tinha ninguém para abrir esse livro. Não havia ninguém digno na terra. O homem podia ser o homem mais influente do mundo. Um homem poderoso, campeão da Champions League. O cara que domina o mundo inteiro na guerra nuclear não era capaz de abrir o livro que estava nas mãos de Deus. Nem debaixo da terra. Nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos maus podem revelar o sentido da história e de vida, e muito menos determiná-lo. Gente, não se acha ninguém digno para isso. Não existe religião, não existe ideologia, não existe política, não existe relacionamento algum que vai poder permitir que os sonhos e as esperanças no coração do homem possam se concretizar. Não só na história da humanidade, mas no coração do homem. Por isso que muita gente está procurando prazeres, satisfação própria, porque ainda não encontraram o sentido da vida. As pessoas não têm encontrado o sentido de vida, têm procurado em todo lugar, mas não vai achar. Você pode achar em religião, você não vai achar. Você pode achar nas suas festas, nas coisas que vocês fazem, não vai encontrar. Da mesma forma que não encontrou ninguém para desenrolar o sentido da história da humanidade. Sozinha, a humanidade não vai a lugar nenhum. Sozinha, seu destino é um caos. Há uma impossibilidade gigante, radical. É impossível que o homem seja senhor do seu próprio destino. Ele não conseguirá jamais ser capitão da sua própria alma. O homem nunca vai definir. Somente Deus tem em sua mão o leme da história de cada ser humano. Por saber disso, João chorou fortemente. Por saber disso, João chorou amargamente. O silêncio no céu foi quebrado pelo choro do apóstolo. Agora, por que João chorou? Irmãos, é muito claro por que João chorou, meus amados. É impressionante. João chorou porque se os planos de Deus não fossem revelados, não fossem concretizados, não haveria salvação, não haveria perdão de pecados, não haveriam pessoas transformadas, não haveria um sentido de vida para a humanidade. Por isso que João chorou, por isso que João chorou amargamente. Não tinha ninguém digno. Amados, e agora vem uma grande diferença do choro do apóstolo João e o choro do cristianismo de hoje. No cristianismo de hoje, você vê uma mãe que perde um filho por um acidente. Nós choramos, isso de fato realmente acontece. E é real acontecer, mas o problema é que a gente não se preocupa se aquela vida que partiu com Cristo ou sem Cristo.
nós não nos preocupamos com a eternidade dessas almas. João está chorando aqui porque se não houvesse ninguém digno para abrir esse livro, não haveria salvação. Ele estava chorando porque pessoas iam ser condenadas pelos seus pecados. Não haveria remissão. Não haveria, irmãos, vida eterna. E aí surge um crente exemplo. E aqui nós aprendemos com esse crente exemplo. O ancião. Versículo 5, então o ancião me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amados, o ancião aponta para João, para o dono da história. O Senhor da história, aquele que é digno. Aquele que conquistou a vitória. Aquele que é digno de abrir os 7 selos na mão de Deus. É impressionante, ele chega para João e fala assim, não chora, calma. Não. Ele diz, não chora, e apresenta o consolo. Sabe quem que ele apresenta? Ele apresenta Jesus, meus amados. Esse é um exemplo de cristão. Nós vemos pessoas amarguradas, tristes, com as suas vidas destruídas, e normalmente a gente vai lá, dá um abraço e fala, não chore. Agora está na hora de apresentar o sentido da vida. Que é ele quem vai trazer consolo nos corações. E o ancião faz isso, consola João, dizendo, não chore, existe um digno de abrir o selo. Existe uma pessoa que vai trazer um sentido para toda a história. Existe uma pessoa que vai trazer um sentido para a sua vida. E esse é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi é Jesus. Foi ele quem conquistou a vitória, irmãos, na cruz do Calvário. O cordeiro que parecia morto, versículo 6, de pé. Olha que coisa maravilhosa, verso 6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé. Parecia estar morto, mas não estava porque ressuscitou, meus amados. É Jesus que ressuscitou dos mortos. É o cordeiro que tira o pecado do mundo. Que o próprio João Batista, não esse que escreveu, mas João Batista falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse cordeiro que parecia ter estado morto, mas agora estava vivo. E aonde ele estava? No centro do trono. Jesus é Deus, irmãos, e aqui é muito claro isso. Por isso que ele estava no centro do trono. Ele é o próprio Deus. Jesus era digno de abrir este rolo nas mãos de Deus Pai. Amados, o Senhor da história é Jesus Cristo. Como o cordeiro ele foi sacrificado e ressuscitou. Como leão, ele reina sobre a história com poder, com glória e majestade. Daí a visão seguinte. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus Pai governa a história do universo inteiro, irmãos, através do seu Filho, Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. Cristo é rei sobre a história. Ele é Senhor da consumação de tudo. Amados, não existe outro. Não existe outra pessoa que pode trazer sentido e desenrolar a história da tua vida, se não for Jesus. Não tem outra pessoa que pode abrir e descrever a história, o sentido e um propósito para a tua vida, se não for Jesus. Você mesmo não pode escrever a história da tua vida. É muito claro isso. Você não pode criar o seu próprio destino. Porque quem desenrola o desenrolar da história da humanidade, todo homem, é só uma pessoa que é digna para isso, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não existe outro. É muito claro no texto que nós acabamos de ler. Agora, qual que é o sentido? Qual é o sentido da história? Que sentido é esse em pegar esse rolo nas mãos? É a graça de Jesus. O coração de Cristo no trono do universo, ao lado de Deus Pai, é o momento mais significativo da história. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele sentou à destra do Pai para reinar. Irmãos, a história toda converge em Cristo, desde a sua criação. Vai lá em Gênesis, vai até Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e vai Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse. Todos os livros das Escrituras apontam e revelam Jesus, porque ele é autor de toda a história. Porque ele é a própria verdade. Então, qual é o sentido da história?
a graça de Jesus. Amados, agora as coisas tornarão um rumo estabelecido por Deus. Agora sim, as coisas serão determinadas por Deus e se cumprirão. Aquilo que foi determinado vai se cumprir. Todas as coisas foram cumpridas em Cristo e continuará sendo cumprido em Cristo. Não por mim, mas por Cristo. Entendam isso na história. Pode vir guerra, terceira guerra mundial. Existe algo no desenrolar da história que só é aplicado e realizado por meio de Jesus. E a sua graça está em tudo isso. E nós vamos entender isso. Amados, pense comigo. Se não tinha ninguém digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quem que pode determinar as coisas? Quem que pode determinar alguma coisa? Eu determino. Amados, a única pessoa que pode determinar algo é o próprio Deus. Através de Jesus. Não existe nenhuma outra determinação se não for através dele. Qual o sentido? Amados, olha o versículo 8. Quando Jesus recebe o rolo na sua mão, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha nas suas mãos uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amados, olha que coisa maravilhosa. O sentido da história é a glória de Jesus. Quando ele recebe o rolo, quando o poder da história, da humanidade e da vida é dado para Cristo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos que representam o povo de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se prostram aos pés de Jesus. Isso representa que o sentido da história de toda a humanidade, a criação, até o fim de toda a criação, é para a glória de Jesus. Segundo, as aflições do povo de Deus são levadas até o altar, até o trono de Deus. Através de quem? De Jesus. Depois que Jesus vence a morte e senta à destra do Pai, agora o próprio versículo 10, tu constituindo reino e sacerdotes para o nosso Deus. Agora, não tem mais necessidade de alguém interceder por você. Existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Agora as orações podem ser ouvidas diretamente até o trono da graça de Deus, até o trono do Senhor, por causa da graça demonstrada por Jesus na cruz do Calvário. Eu não preciso de ninguém orando por mim. Eu não preciso de ninguém intercedendo por mim. Eu posso pôr o meu joelho no chão e clamar ao Senhor e a minha oração chegará até Ele. Até o Deus Pai, o soberano Senhor, por causa de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. O sangue derramado, o sepultamento e a ressurreição dos mortos. É por esse ato de Jesus que hoje eu tenho livre acesso ao Pai. Porque Ele é o caminho. Ele é o único caminho, não existe outro. Que me dá esse acesso e me dá o sacerdócio. Agora eu sou o sacerdote. Eu tenho livre acesso a Deus Pai, por meio daquele que está à destra do Pai, Jesus Cristo. E é muito claro isso. Por isso que as taças que estavam nas mãos dos anciãos, os incensos, né, representavam as orações dos santos. Quem são os anciãos? O povo de Deus. Então dizendo assim que as orações chegavam diretamente lá, pelo próprio povo, pela própria pessoa, porque o sangue de Jesus quebrou a antiga aliança e nos deu uma aliança agora através da graça de Jesus. Terceiro, a igreja de Jesus na evangelização será recompensada. Versículo 9, eles cantavam um novo cântico dizendo, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amados, a graça de Jesus no processo de salvação, quando nós levamos o evangelho, testemunhamos, e o sangue de Jesus compra aquela vida, existe uma recompensa. A recompensa é para quem? Para o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. O texto nos diz, tu és digno de receber o livro, porque tu foste morto e compraste. Olha que interessante. A graça da igreja de Jesus, no compartilhar o sangue de Jesus,
glorifica o próprio Cristo. Ele é recompensado em tudo isso. Alma se rendendo aos seus pés. Quarto, a postura da igreja de Jesus diante do mundo servirá de testemunho. O versículo 10, tu constituíste rei, em algumas traduções é reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amados, no decorrer do livro de Apocalipse, nós vamos ver que o próprio Jesus vai voltar a esta terra, pela segunda vez, para reinar por 1000 anos. Mas ele não reinará sozinho. Ele constituirá, no meio do seu povo, reis, para reinar com ele. E o mais interessante, quem que ele vai conduzir isso? Aqueles que vivem o sentido da graça de Deus. Pastor, o que significa isso? O que é viver, ter o sentido, a graça de Deus? É entender que toda a glória é de Jesus. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Porque é por meio dele, por ele e para ele. Em outras palavras, para que eu seja salvo, eu não preciso esforço. Eu não preciso fazer nada. Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então, quando eu reconheço isso, eu sou salvo pela graça, porque a graça é um favor imerecido. Agora, viver no sentido da graça é entender que tudo que eu faço nesta terra é pela graça de Jesus. E isso precisa ser entregue a Ele. Nós vamos entender agora a atitude de entrega do povo de Deus. Olha comigo o verso 14, verso 11 ao verso 14. Entenda, preste atenção para você poder entender o que eu estou dizendo. Então olhei e vi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz. Agora prestem atenção nessa música que eles cantavam. Digno é o cordeiro que foi morto de... Qual que é a próxima palavra aí? Só a primeira palavra. Digno é o cordeiro que foi morto de... Espera aí, receber. Receber. Digno é o cordeiro de receber. Jesus estava recebendo algo. Recebendo de quem? E o quê? Agora vem a atitude do povo de Deus de entrega total ao cordeiro. Presta atenção. Jesus é o próprio Deus. Ele precisa de alguma coisa? Então não. Então ele é digno de receber o quê? Do povo dele. É uma entrega. Por isso que eu tenho falado constantemente na vida da igreja, que quando nós nos encontramos como igreja, eu não venho aqui para receber algo de Deus. Porque se eu venho aqui para receber algo de Deus, eu estou sendo exaltado. Eu venho aqui para entregar algo a Deus. Entregar para que Ele receba, não eu receba alguma coisa dele. O que eu tinha para receber dele, eu já recebi. Salvação, graça, e continuo recebendo, dia após dia. Então, quando eu me encontro com a igreja, eu venho entregar algo para Deus. Eu venho derramar, dar a Deus algo. Porque Ele é digno de receber. Ele é o único digno, não existe outro. E agora, prestem atenção, o que Ele recebe? Ele é digno de receber o que da minha vida? Da vida da igreja? Primeiro, poder. Esforços. A palavra poder aqui significa esforços, a gente se esforçar. O que a gente puder para a glória de Deus. Eu vou me esforçar para a glória de Jesus. Segundo, riqueza, bens. Amados, tudo que eu tenho não é meu. É de Deus. O meu carro lá fora é de Deus. Então, quando algum irmão precisa levar em algum lugar, está disponível. Posso levar o irmão sem problema nenhum. Porque o meu carro não é meu. É de Deus. É para a glória dele. Então, é entrega. Segundo, terceiro, sabedoria. Aquilo que Deus me dá, preciso entregar para Ele. Tudo é dele. Quem eu sou é dele. Inteligência, talento. Você tem um talento, Deus te deu um talento para você exercer, para o que você sabe fazer de bom, de melhor. Faça isso para a glória de Deus, entregue para Ele. Se você sabe tocar, toque para a glória dele. Se você sabe cozinhar, cozinhe para a glória dele. Faça para Ele. Ele que é digno de receber o talento, o dom, o que Ele te dá de sabedoria, de inteligência, use e execute para Ele. É Ele quem é digno. Força, vigor, juventude.
Tem tantos jovens aí, ó, com força, poder, aí, ó, braço 2 vezes maior que o meu. É usar a força para a glória de Deus. É entregar para Ele, Senhor, essa força eu estou fazendo para o Senhor. O Senhor é digno de receber isso. Essa é a entrega do povo de Deus. Honra é entregar o melhor. Eu entrego o meu melhor para Deus. Eu lembro quando eu era criança, meus pais, os professores da igreja, na época que eu participava lá em Orlândia, dizia: você é um filho de Deus e precisa honrar Jesus em tudo que você faz, tirando as melhores notas na escola, porque a glória é de Jesus, não sua. Faça o melhor, você vai honrar a Cristo, não só na igreja, lá fora. Honre a Cristo aonde você estiver, dando o meu melhor. Você deu o seu melhor lá na escola? Você deu o seu melhor no seu trabalho? Você está honrando Cristo. Desde que você deposite e entregue isso a Ele. Senhor, meu trabalho é do Senhor. Eu honro o Senhor com o meu trabalho. Eu honro o Senhor com os meus estudos. Eu honro o Senhor com tudo que eu faço. O melhor. Não de qualquer jeito, de qualquer maneira. Glória, exaltação e louvor, culto. Irmãos, o louvor é cultuar, exaltar a Cristo. Eu disse hoje de manhã, enquanto nós estudávamos esse texto, eu não entendo como os cristãos não gostam de participar da celebração. Porque é um momento que eu posso entregar a glória e o meu louvor a Deus. Eu exalto Ele e louvo, cultuo a Ele. Então, quando eu venho ao encontro da igreja num domingo de manhã ou no domingo à noite, irmãos, eu venho para entregar algo para o Senhor. Para honrá-lo com o meu melhor, exaltá-lo e louvá-lo. A atitude do povo de Deus é de entrega ao Rei Jesus. Porque Ele é digno, é Ele quem tem nas mãos a soberania de todo o universo e o sentido da minha vida. O versículo continua no verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amados, que coisa maravilhosa. A gente não consegue enxergar porque nossos olhos são finitos. Nós estamos cercados por coisas terrenas, mas o texto diz que todos os seres viventes, no mar, no ar, debaixo da terra, toda a criação adora a Deus. Hoje de manhã eu citei, há uns meses atrás, eu trouxe a igreja, acho que anos, né? Eu trouxe à igreja um estudo sobre adoração a Deus, em que as estrelas nos céus adoram a Deus. Um cientista americano pegou uma frequência e direcionou ela numa constelação. E o retorno dessa frequência foi uma batida de uma percussão. Então, ele percebeu que aquela estrela, aquela constelação, dá volta nela mesma diversas vezes, milhares de vezes. E faz um som de percussão. Outras mais rápido. Muito legal. De repente, eles foram e pegaram o som do mar e ouviram as baleias cantando. Tudo por frequência. Eu achei isso interessante. E aí, no final de tudo, esse cientista que estava ouvindo e pegando essas informações, ele pegou o som, e foram momentos diferentes, viu, irmãos? Não foi tudo no mesmo tempo. Naquele momento, naquela hora, ele pegou esses sons. Ele pegou primeiro da estrela, depois pegou da baleia. Ele pegou aquilo e depois pegou um louvor de uma igreja, irmãos. Uma igreja cantando ao Senhor. Ele alterou o tempo da música, harmonizou e ficou algo maravilhoso. Eu mostrei para a igreja naquela época. A igreja estava cantando: quão grande é meu Deus. Enquanto a igreja cantava, a estrela
E a baleia, e tudo formou uma melodia como se fosse uma apresentação de glória ao Senhor. Amados, a gente não entende como chega aos olhos de Deus a adoração ao Senhor. Nós não enxergamos porque nós não deslumbramos em Apocalipse aquilo que chega ao trono do Senhor. Amados, esse Deus está sentado no trono nos céus. O texto que nós lemos mostra que Ele está sobre o domínio de toda a história na mão, e que Ele é digno de receber honra, glória e poder de toda a criação. E quem sou eu para não adorá-lo? Quem sou eu para não entregar algo a Deus, sendo que Ele me criou, Ele fez todas as coisas, e é Ele quem tem o sentido da minha vida nas mãos. Hoje nós cantamos, se não for para te adorar, para que nasci? Por que eu estou aqui? Existe um sentido, existe um propósito dado pelo próprio Deus, mas você só vai entender quando você entrega a tua vida a Deus e continua entregando tudo que Ele tem te dado, e aí você vai entender o propósito e o sentido que Ele tem para a tua vida. Agora, o livro de Apocalipse, lembra que nós começamos falando que dependendo como eu olho o mundo lá fora, eu vou viver? Apocalipse vem me mostrar que eu preciso ver as coisas celestiais, as coisas eternas, e parar de ficar focando nas coisas terrenas. Está um caos lá fora? Tá. Tá difícil a vida aí fora? Tá, para todo mundo. Mas quando eu olho para as Escrituras e olho para Apocalipse, ele me dá uma esperança. Existe o único Deus, o meu Deus, sentado no trono, dominando todas as coisas. Nada foge do seu propósito. Tudo está determinado por Ele. E as coisas têm se cumprido e vão se cumprir, como já aconteceu, através do seu Filho Jesus. Por isso, eu, Felipe, me rendo aos pés de Cristo. Porque Ele é o Deus soberano, sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. E Ele tem a história nas mãos. E o sentido da vida Ele vai me dar pela sua graça, pela fé, quando eu me entrego a Ele. A perspectiva da vida precisa ser olhada com a perspectiva bíblica. Não só com o caos lá fora, as dificuldades. Teremos sim. Não viva num desespero. Não viva nesse desespero, num mundo caótico, sem esperança. A igreja na terra, o povo de Deus em Cristo, não tem o que temer diante do caos e da angústia desse mundo. O plano de Deus, desde toda a eternidade, foi exaltar Jesus na encarnação, numa vida sem pecado, na morte em nosso lugar, na ressurreição poderosa e agora num reinado eterno com Deus. A história não está entregue ao acaso, não está solta no decorrer da humanidade. A história não está solta, ela está no domínio de Jesus. Não está nas mãos da força do mal, não está sem sentido, nada disso. Existe um Criador soberano sobre tudo e sobre todos. Em sua mão está o plano e os propósitos para a história. Em sua mão está a história da tua vida, que pode ser escrita por Ele, se você se entregar. Jesus se encarnou, viveu entre nós sem pecado, foi morto no seu lugar, sepultado, mas Ele ressuscitou e está vivo do lado do Pai, do lado do Deus Todo-Poderoso, assentado no trono, reinando soberanamente sobre todas as coisas. Para quem está em Jesus, não tem o que temer. Entregue-se ao Senhor Jesus hoje à noite e cante a música do Cordeiro. A música do Cordeiro, que é o último que eles disseram aqui. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Como é que você tem visto a vida? Com que olhos? Com que olhar? O que está fazendo sentido para você? Você olha num telejornal e só vê caos. Que esperança você tem de melhor nesse mundo? Eu não tenho esperança nenhuma para esse mundo.
Eu tenho uma esperança para a minha vida. Jesus Cristo. Vai ter terceira guerra mundial? Não sei. E se ter? Você vai para a guerra? Não sei também. Mas eu sei que o meu Senhor está sentado lá, desenrolando a história. E no final, quando eu partir daqui, eu estarei com Ele. E enquanto estou aqui, eu vou entregar tudo que tenho e tudo que sou a Ele. Porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Não existe ninguém mais digno de receber a minha vida e o que eu tenho para entregar. Só Jesus e mais ninguém. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Todos de cabeças baixas, olhos fechados, em espírito de oração. Eu não sei quantas pessoas aqui nesta noite hoje estão vivendo as suas vidas sem esperança, sem um sentido. E têm buscado esse sentido da vida em tantas coisas e ainda não encontrou. E eu sinto muito te informar, você nunca vai encontrar. Porque só existe em um lugar que você pode encontrar esse sentido. Que é na pessoa de Jesus. Jesus morreu numa cruz, derramou o seu sangue, foi sepultado e ressuscitou, vencendo a morte, trazendo vida e esperança. E hoje está sentado à destra do Pai, como nós vimos em Apocalipse capítulo 5, para receber honra, glória e poder. Mas só entrega honra, glória e poder a Jesus aqueles que primeiro depositam o seu coração, a sua vida aos pés dele. Que a partir daí tem esse entendimento que precisa entregar. Então nessa noite eu não sei se você tem essa esperança em Cristo Jesus. Mas você pode sair daqui dessa noite entregando a sua vida e o seu coração para Jesus Cristo. E a partir daí você vai perceber que o sentido de vida começa a brotar no seu coração e entender por que você está vivo, por que você está aqui. E eu não posso te falar o motivo. Porque quem desenrola a história, quem escreve a nossa história e o destino das nossas almas é Jesus. Ele nos revela em sua palavra: quem crê em Cristo tem vida eterna, mas quem não crê no que Jesus fez está condenado para a perdição eterna. Então nessa noite, se você não tem essa esperança e gostaria de dizer, eu gostaria de ter essa esperança em Jesus Cristo e entregar a minha vida, o meu coração ao Senhor, aquele que é digno de receber glória, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão para mim orar por você. Alguém em nosso meio que ainda não reconheceu Jesus como Senhor, como Rei, como Salvador da sua vida, e queria entregar agora a sua vida aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu entrego tudo o que eu sou, toda a minha vida aos teus pés, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de ter a minha vida sobre as suas mãos. Existe alguém em nosso meio, de forma presente, que gostaria de tomar esse passo? Eu gostaria de ver você. Só eu estou vendo, ninguém, todos de cabeças baixas. Não precisa ter vergonha se você quer tomar esse passo de depositar a tua vida, entregar para Jesus. Não é para mim, não é para a igreja, é para Jesus, aquele que está sentado no trono do céu. Alguém que gostaria de fazer essa entrega nesta noite, dê um sinal com a sua mão. Pode ser baixinho mesmo, eu estou olhando. Alguém?
Pai, nós adoramos ao Senhor por aquilo que o Senhor revela na Tua palavra. Obrigado, Deus, porque sob as Tuas mãos está toda a história. Tudo está determinado pelo Senhor. E todas as coisas irão se cumprir somente por Jesus. Pai, obrigado porque o livro de Apocalipse nos revela uma perspectiva de vida diferente daquela que nós estamos vivendo nesta terra. Somos forasteiros, peregrinos, não somos participantes deste mundo. Somos participantes dos céus, embaixadores do Senhor. Então que o Senhor permita que possamos viver como embaixadores nesta terra, entregando aquilo que temos, quem nós somos, toda a glória, toda a honra e todo o poder ao Senhor de toda a terra e de todo o céu, Jesus Cristo. Pai, obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia estão sobre as nossas vidas. E o Senhor, ó Pai, as renova a cada manhã sobre cada um de nós. Obrigado pela Tua fidelidade a nós, mesmo quando nós somos infiéis. Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E nós louvamos o Teu nome por isso. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito em nosso meio possa operar, falar e confrontar a cada um naquilo que o Senhor quer falar. E que o Teu nome seja engrandecido. E que nesta semana, tudo que foi ministrado, foi falado pelo Senhor, possa ser colocado em prática nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Que possamos aprender a entregar com amor, com alegria, aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de toda adoração. Em nome de Jesus nós louvamos e o adoramos. Amém e amém.